Existe um momento na vida espiritual que quase ninguém consegue explicar, quando a pessoa ora, mas algo dentro dela percebe que está faltando profundidade, como se existisse um nível de comunhão que ainda não foi acessado, mesmo fazendo tudo certo por fora. Não é ausência de palavras, não é falta de tempo, e muito menos incapacidade de se conectar com Deus. É outra coisa, mais sutil, mais silenciosa, quase imperceptível no início, mas profundamente inquietante para quem começa a sentir. É como caminhar à beira de um mistério que não se revela por completo, mas também não permite mais viver na superficialidade. Porque a verdade é que muitos oram, mas poucos entendem o ritmo da oração. E esse é o ponto que muda tudo. Durante anos, a oração foi tratada como um momento isolado, algo que acontece quando sobra tempo, quando a dor aperta ou quando surge uma necessidade urgente. Mas existe um padrão espiritual escondido nas Escrituras que não é baseado apenas em intensidade, e sim em alinhamento. E quando esse alinhamento não é percebido, a vida espiritual entra em ciclos repetitivos, onde há fé, há desejo, mas falta direção, falta constância e, principalmente, falta sensibilidade ao mover de Deus ao longo do dia. O mais intrigante é que esse padrão nunca esteve escondido. Ele sempre esteve lá. Mas como muitas verdades profundas, ele não se impõe. Ele precisa ser percebido. Existe um ritmo invisível que atravessa o dia, como se o céu se movesse em ciclos que a maioria ignora completamente. Não se trata de misticismo, nem de ritual religioso, mas de um princípio espiritual que revela como a comunhão pode deixar de ser ocasional e se tornar contínua. E é exatamente aqui que o mistério começa a ganhar forma. Porque, ao longo da Bíblia, existem referências consistentes a momentos específicos de oração. Por que homens que viveram níveis profundos de intimidade com Deus não tratavam a oração como algo aleatório? E mais importante, o que acontece quando alguém decide entrar nesse ritmo? Essas perguntas não são comuns, porque exigem um tipo de atenção que vai além do hábito religioso. Elas exigem fome espiritual, exigem sensibilidade, exigem disposição para sair do automático e entrar em algo que talvez nunca tenha sido experimentado de forma consciente. O problema é que a maioria nunca chega a esse ponto. Não porque não quer, mas porque vive distraída demais para perceber. A rotina consome, os pensamentos se dispersam, o tempo parece sempre insuficiente, e sem perceber, a vida espiritual se adapta a esse ritmo desordenado, onde Deus continua presente, mas a percepção da presença diminui. E quando a percepção diminui, a profundidade também se perde. Mas há um detalhe que muda completamente essa dinâmica. Existe uma diferença entre lembrar de Deus e caminhar em sintonia com Ele. E essa sintonia não acontece por acaso. Ela exige intenção. Ela exige constância. Ela exige posicionamento. E é exatamente nesse ponto que muitos começam a sentir um tipo de desconforto interior, como se algo estivesse chamando para mais, como se existisse um convite silencioso sendo feito, mas que só pode ser ouvido por quem decide desacelerar o suficiente para perceber. Porque o céu não grita, o céu sussurra. E quem vive no barulho, dificilmente escuta. Ao longo das Escrituras, há sinais claros de que a oração não era tratada como um evento isolado, mas como um fluxo distribuído ao longo do dia, quase como se existisse uma construção espiritual acontecendo em etapas, em momentos específicos, cada um carregando um peso, uma função, uma profundidade diferente. Isso quebra completamente a ideia moderna de espiritualidade fragmentada, onde tudo depende do momento, da emoção ou da conveniência. Aqui existe ordem, existe intenção, existe propósito. E quando isso começa a ser percebido, uma pergunta inevitável surge. Será que a falta de constância na vida espiritual não está ligada justamente à falta de alinhamento com esse ritmo? Porque não se trata apenas de orar mais, se trata de orar no tempo certo. E essa simples mudança de perspectiva abre um campo completamente novo de entendimento, porque revela que o relacionamento com Deus não é apenas sobre proximidade, mas também sobre sincronia. Sincronia com a vontade, sincronia com o tempo, sincronia com o mover. E isso explica por que algumas pessoas vivem experiências espirituais mais profundas, não necessariamente porque sabem mais, mas porque estão mais alinhadas. Mas ainda existe um ponto que torna tudo isso ainda mais profundo. Esse padrão de oração ao longo do dia não aparece como sugestão casual. Ele aparece como prática consistente de homens que viveram algo real com Deus. Não era teoria, era vida. E isso fica evidente quando se observa o que está escrito em Salmos 55:17.
À tarde, pela manhã e ao meio-dia, orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Existe uma ordem aqui que não pode ser ignorada. Manhã, tarde, meio-dia. Não é repetição sem sentido. É construção, é continuidade, é relacionamento sendo cultivado ao longo do tempo. Mas o que realmente torna isso um mistério não é apenas a repetição desses momentos, é o que acontece dentro de quem decide viver dessa forma. Porque algo começa a mudar, primeiro de forma sutil, quase imperceptível, mas profundamente real. A mente começa a desacelerar, a percepção espiritual se aguça, o coração se torna mais sensível, e aos poucos, aquela sensação de distância começa a desaparecer. Mas junto com essa aproximação, vem um confronto inevitável. Porque quanto mais alguém se alinha com Deus, mais percebe o que dentro de si ainda está desalinhado. E isso não é confortável. Pensamentos desordenados ficam mais evidentes. Prioridades precisam ser revistas. Distrações começam a perder o espaço que antes dominavam. E isso gera resistência. Porque todo crescimento espiritual exige ruptura. E toda ruptura exige decisão. É exatamente por isso que muitos desistem antes de experimentar a profundidade. Não porque não conseguem, mas porque não permanecem. Mas aqueles que permanecem começam a perceber algo que não pode ser explicado apenas com palavras. Existe uma presença que acompanha, existe uma paz que não depende de circunstâncias. Existe uma clareza que começa a surgir até nas decisões mais simples. E tudo isso não vem de um momento isolado, vem de um fluxo contínuo. Mas ainda assim, existe algo que a maioria não percebe mesmo quando começa a praticar. Porque não basta repetir 3 momentos de oração ao longo do dia. Existe algo específico em cada um desses momentos. Algo que transforma completamente a experiência. Algo que revela que não se trata apenas de frequência, mas de profundidade direcionada. E é aqui que o mistério começa a se abrir de verdade. Porque cada um desses horários carrega um significado espiritual diferente. Uma função específica dentro desse relacionamento com Deus. Como se fossem portas distintas dentro do mesmo caminho. E quando isso é entendido, tudo muda. A oração deixa de ser repetição e se torna encontro. Deixa de ser obrigação e se torna necessidade. Deixa de ser hábito e se torna vida. Mas essa revelação não acontece de uma vez. Ela se constrói, ela se aprofunda, ela se revela aos poucos, para aqueles que continuam. E a grande questão agora não é mais se isso é real. A questão é, o que exatamente acontece em cada um desses momentos? Porque entender isso é o que transforma completamente a forma de orar e a forma de viver. Antes de continuar, faz isso com intenção, não como um comentário qualquer, mas como uma decisão. Escreve exatamente essa frase aqui embaixo, porque quando você declara, algo dentro de você começa a se alinhar. Eu escolho me alinhar com Deus todos os dias. Existe uma diferença silenciosa entre quem apenas distribui orações ao longo do dia e quem começa a discernir o que cada momento carrega espiritualmente. Porque quando alguém entra nesse nível de percepção, a oração deixa de ser repetição de palavras e passa a ser resposta a movimentos invisíveis que já estão acontecendo. O que muitos não percebem é que manhã, meio-dia e tarde não são apenas divisões de tempo, são atmosferas espirituais distintas, com dinâmicas próprias, como se cada período abrisse uma porta diferente dentro da comunhão com Deus. E ignorar isso é como tentar viver um relacionamento profundo tratando todos os momentos da mesma forma, sem sensibilidade, sem escuta, sem intenção. Amanhã, por exemplo, não é apenas o início de um novo dia. Ela carrega um princípio espiritual poderoso, alinhamento. É nesse momento que a mente ainda não foi completamente invadida pelas distrações, que o coração ainda não foi sobrecarregado pelas pressões externas e que o espírito está mais sensível à direção. Não é coincidência que tantas passagens bíblicas apontam para o buscar a Deus cedo, porque existe algo nesse início que define o curso do restante do dia. Quando alguém ora pela manhã com consciência, não está apenas falando com Deus, está estabelecendo o governo espiritual sobre as próximas horas, está organizando pensamentos, alinhando intenções, colocando o coração no lugar certo antes que o mundo tente desorganizar tudo. É como ajustar a bússola antes de iniciar uma caminhada longa, porque sem esse ajuste inicial, qualquer direção parece aceitável. Mas aqui está o ponto que muitos ignoram. Sem esse primeiro alinhamento, o restante do dia tende a ser reativo, não intencional. A pessoa não conduz, ela responde, não discerne, apenas reage. E isso afeta diretamente a qualidade da oração nos outros momentos. Agora, quando o dia avança e chega ao meio-dia, algo muda completamente. A essa altura, a mente já está acelerada,
Decisões já foram tomadas, pressões começaram a surgir, e a energia emocional já não é mais a mesma da manhã. E é exatamente por isso que esse segundo momento de oração carrega uma função diferente: reajuste. Não se trata mais de iniciar, se trata de recalibrar. Porque mesmo com um bom começo, o dia tem o poder de desalinhar pensamentos, roubar a paz, gerar ansiedade e criar distrações que afastam, mesmo que de forma sutil, da presença de Deus. E é nesse ponto que muitos falham, porque seguem o restante do dia sem parar para perceber o quanto já se distanciaram internamente. A oração do meio-dia não é longa por necessidade, ela é estratégica por natureza. É um retorno, um realinhamento, um momento onde o coração volta para o centro. E quem começa a praticar isso percebe algo surpreendente. O peso emocional diminui, a clareza volta, e decisões que pareciam confusas começam a fazer sentido novamente. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque o interior foi ajustado. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo aqui. Porque ao interromper o fluxo do dia para orar, a pessoa está declarando, mesmo sem palavras, que Deus não é apenas prioridade no início, mas presença constante ao longo do caminho. E isso muda completamente a forma como o relacionamento com Deus é vivido. Deus deixa de ser alguém que é buscado apenas em momentos específicos, e passa a ser alguém com quem se caminha. Só que o processo não termina aqui. Porque quando o dia começa a se encerrar, quando o cansaço aparece, quando a mente já está carregada de tudo o que aconteceu, quando emoções acumuladas começam a pesar, existe um terceiro momento que carrega uma profundidade que poucos realmente exploram. A oração da tarde ou noite não tem a mesma função da manhã, nem do meio-dia. Ela é diferente. Ela é o momento de entrega. É quando tudo que foi vivido, pensado, sentido e carregado ao longo do dia precisa ser colocado diante de Deus, não como um relatório, mas como rendição. E isso é mais profundo do que parece, porque muitas pessoas terminam o dia carregando pesos que nunca foram entregues, pensamentos que nunca foram tratados, emoções que nunca foram alinhadas, e isso se acumula, dia após dia, criando um cansaço espiritual que não se resolve apenas com descanso físico. A oração desse momento limpa, ela organiza, ela restaura, mas principalmente ela reconecta, porque ela fecha o ciclo do dia com Deus. E quando esse ciclo é fechado corretamente, algo poderoso acontece. O coração descansa de verdade, não apenas o corpo. Não apenas a mente, mas o interior. E é exatamente aqui que muitos começam a perceber uma mudança real, porque deixam de viver dias desconectados e passam a viver ciclos completos de comunhão, onde tudo começa com Deus, é ajustado com Deus e termina em Deus. Mas ainda existe um detalhe que torna tudo isso ainda mais transformador. Esses 3 momentos não funcionam isoladamente. Eles se conectam. Eles constroem algo contínuo. É como uma ponte sendo formada ao longo do dia, ligando cada parte da rotina a uma presença constante, onde a pessoa deixa de voltar para Deus e começa a permanecer nele. E isso muda absolutamente tudo, porque quando alguém entra nesse fluxo, a oração deixa de depender de vontade, emoção ou necessidade e passa a fazer parte da própria identidade espiritual. Não é mais esforço, é natureza. Só que existe um ponto de virada aqui que poucos conseguem ignorar quando começam a viver isso de verdade. Porque não é apenas a vida espiritual que muda, a forma de pensar muda. As reações mudam, as decisões mudam, as prioridades mudam. E isso começa a gerar um contraste claro entre o antes e o depois. Aquilo que antes dominava começa a perder força. Aquilo que antes parecia importante começa a perder valor. E aquilo que antes era ignorado começa a se tornar essencial. Mas esse processo não acontece sem confronto, porque quanto mais alguém se alinha com esse ritmo espiritual, mais sensível se torna ao que está fora desse alinhamento. E isso pode gerar incômodo, pode expor hábitos, pode exigir mudanças que não são fáceis. E é exatamente nesse ponto que muitos param. Não porque não veem resultado, mas porque não querem lidar com o que precisa ser ajustado. Mas quem continua, começa a viver algo que não pode mais ser explicado apenas como prática. Se torna experiência, se torna realidade, se torna vida. E é nesse momento que o mistério começa a se transformar em revelação. Porque aquilo que antes parecia apenas uma disciplina espiritual, começa a se mostrar como uma chave de acesso a um nível de comunhão que muda não apenas a forma de orar, mas a forma de existir. Só que ainda existe algo que precisa ser entendido para que tudo isso faça sentido completo. Porque não é apenas sobre quando orar, nem apenas sobre como orar. Existe algo mais profundo,
Algo que explica por que essa prática tem tanto impacto. Algo que revela o que realmente acontece no mundo espiritual quando alguém decide viver nesse nível de constância. E quando isso se torna claro, não existe mais como voltar ao automático, porque a oração deixa de ser um ato e passa a ser um lugar. E quem entra nesse lugar nunca mais é o mesmo. Existe um ponto na jornada espiritual em que tudo deixa de ser teoria e passa a ser percepção, porque até aqui é possível entender o valor de orar pela manhã, ao meio-dia e à tarde. É possível até praticar por disciplina, mas ainda assim, sem perceber o que realmente está acontecendo, além do visível, além das palavras, além do próprio entendimento humano. E é exatamente aqui que a revelação começa a se aprofundar. Porque quando alguém entra nesse ritmo de oração contínua, algo invisível começa a ser estabelecido no mundo espiritual, como se uma estrutura estivesse sendo construída, não com mãos, mas com constância, não com esforço humano, mas com alinhamento espiritual. E essa estrutura não aparece de um dia para o outro. Ela se forma aos poucos, quase imperceptível no início, mas absolutamente real para quem permanece. O que poucos entendem é que a oração não movimenta apenas emoções. Ela movimenta realidades. Existe uma dinâmica espiritual acontecendo além do que os olhos podem ver, e cada momento de oração, quando feito com intenção e alinhamento, atua como um ponto de conexão que fortalece essa realidade invisível. Não se trata apenas de pedir, agradecer ou falar. Se trata de estabelecer. Estabelecer paz onde havia confusão. Estabelecer direção onde havia dúvida. Estabelecer presença onde havia distração. E quando isso acontece repetidamente ao longo do dia, algo começa a se consolidar. É como se o ambiente espiritual ao redor daquela pessoa começasse a mudar. Mas mais do que isso, o ambiente dentro dela muda primeiro. Porque toda transformação espiritual verdadeira começa de dentro para fora. E é aqui que muitos começam a perceber algo que não conseguem mais ignorar. A mente já não se perde com a mesma facilidade. As emoções já não dominam como antes. Os impulsos começam a ser filtrados com mais clareza. E aquilo que antes parecia normal, começa a incomodar. Não porque a vida ficou mais difícil, mas porque a sensibilidade aumentou. E isso revela algo muito profundo. A oração constante não apenas aproxima de Deus, ela ajusta a percepção para enxergar o que antes passava despercebido. Mas existe ainda um nível mais profundo dessa revelação, porque não é apenas sobre mudança interna, é sobre posicionamento espiritual. Ao longo das Escrituras, há indícios claros de que existem batalhas invisíveis acontecendo continuamente, conflitos que não são físicos, mas espirituais, e que afetam diretamente pensamentos, decisões, emoções e caminhos. E quando alguém vive desconectado, sem constância na oração, essa pessoa se torna vulnerável a influências que nem percebe. Mas quando há alinhamento constante, existe cobertura, existe fortalecimento, existe discernimento. E isso muda completamente a forma como os desafios são enfrentados. O que antes parecia um problema externo, começa a ser entendido de forma mais profunda. O que antes gerava desespero, começa a ser tratado com firmeza. O que antes paralisava, começa a perder força. Não porque as situações desapareceram, mas porque a posição espiritual mudou. E é aqui que a revelação começa a ganhar uma dimensão ainda maior. Porque aqueles 3 momentos de oração ao longo do dia não são apenas pausas espirituais. Eles são marcos, são pontos de sustentação. São como pilares que mantêm a vida espiritual firme, mesmo quando tudo ao redor tenta desestabilizar. E quando esses pilares estão ativos, algo começa a fluir de forma contínua. A presença de Deus deixa de ser algo que se busca e passa a ser algo que se carrega. Mas existe um detalhe que transforma completamente essa compreensão. Porque muitas pessoas ainda tratam a oração como um momento de falar, mas nesse nível de profundidade, a oração se torna também um lugar de escuta. E isso muda tudo. Porque quando alguém começa a silenciar internamente, a diminuir o ruído, a desacelerar os próprios pensamentos, algo começa a emergir. Não como uma voz audível, mas como direção, como percepção, como entendimento. E isso acontece principalmente quando há constância. Porque a constância cria familiaridade. E a familiaridade gera discernimento. E o discernimento permite reconhecer quando Deus está direcionando, mesmo sem palavras claras. Mas isso exige algo que nem todos estão dispostos a desenvolver: sensibilidade. Porque Deus não compete com o barulho. Ele se manifesta no espaço que é criado. E esse espaço não aparece por acaso. Ele é construído. Construído na decisão de parar, na decisão de priorizar, na decisão de permanecer.
E é exatamente nesse ponto que a oração 3 vezes ao dia revela seu poder mais profundo. Não como regra, mas como caminho. Um caminho que treina o coração, que ajusta a mente, que fortalece o espírito e que, acima de tudo, cria um estilo de vida onde Deus não é apenas lembrado, mas percebido continuamente. E é nesse ponto que muitos têm uma espécie de virada interna, porque deixam de ver a oração como obrigação e passam a sentir falta dela quando não acontece. Deixam de precisar de motivação, porque a própria presença se torna motivo suficiente. Deixam de depender de circunstâncias, porque existe uma base sendo construída por dentro. Mas essa virada não acontece sem um preço. Porque quanto mais alguém se aprofunda, mais precisa abrir mão de superficialidades, mais precisa ajustar prioridades, mais precisa lidar com aquilo que antes era ignorado. E isso pode gerar resistência, pode gerar dúvida, pode até gerar momentos de silêncio, onde parece que nada está acontecendo. Mas é exatamente nesses momentos que algo mais profundo está sendo formado. Porque nem tudo que é espiritual é imediato. Algumas coisas são processuais. São construídas na repetição, na constância, na fidelidade invisível. E são essas coisas que sustentam a vida espiritual a longo prazo. Mas há uma verdade que, quando se torna clara, muda completamente a forma de enxergar tudo isso. Quem aprende a orar no ritmo do céu, nunca mais vive no ritmo do caos. Se isso faz sentido para você, comenta: eu escolho alinhar. Porque essa não é apenas uma prática, é uma decisão de vida. E quando essa decisão é mantida, algo começa a se estabelecer de forma tão profunda que não pode mais ser ignorado. A pessoa já não vive mais perdida entre momentos de conexão e desconexão. Ela começa a viver em continuidade. Mas ainda existe um último nível dessa revelação. Um nível que não está apenas na prática, mas naquilo que essa prática produz ao longo do tempo. Porque a constância na oração não transforma apenas o presente. Ela começa a moldar o futuro. E é exatamente isso que poucos conseguem perceber até viverem. Existe um ponto em que a prática deixa de ser apenas um caminho e se torna parte da própria essência de quem continua caminhando. Porque até aqui foi possível entender o ritmo, perceber os ajustes, experimentar mudanças internas e até discernir a construção espiritual acontecendo de forma silenciosa. Mas agora, tudo converge para algo ainda mais profundo. Algo que não está apenas na oração em si, mas no que essa constância começa a gerar ao longo do tempo. Porque a verdade é simples, embora poucos realmente vivam isso. Aquilo que é repetido com intenção no secreto começa a se manifestar com autoridade no visível. E isso muda completamente a perspectiva. A oração 3 vezes ao dia não é apenas uma disciplina espiritual bem organizada. Ela é uma semente plantada em ciclos contínuos, que começa a produzir frutos que vão muito além do momento da oração. E esses frutos não aparecem de forma repentina, nem sempre são percebidos imediatamente, mas eles se acumulam, se fortalecem, se aprofundam, até que se tornam evidentes. Primeiro, na forma de pensar. A mente que antes era instável, agora começa a encontrar estabilidade. Pensamentos que antes dominavam, agora são filtrados. Dúvidas que antes paralisavam, agora são confrontadas com discernimento. E isso não vem de esforço mental, vem de alinhamento espiritual. Depois, nas decisões. Escolhas que antes eram feitas com base em impulso ou emoção, começam a ser tomadas com clareza, com paz, com uma segurança que não depende de lógica externa, mas de uma convicção interna que se fortaleceu ao longo do tempo. E isso é extremamente significativo, porque a vida é construída nas decisões. E decisões alinhadas produzem destinos diferentes. Mas talvez o mais impactante não esteja nem na mente, nem nas decisões. Está na forma como a pessoa começa a viver a presença de Deus. Porque chega um momento em que Deus não é mais percebido apenas nos horários de oração. Ele passa a ser percebido entre eles, no silêncio, nos detalhes, nas pausas, nos momentos comuns. E isso transforma completamente a experiência espiritual, porque a presença deixa de ser algo acessado e passa a ser algo carregado. Só que existe algo ainda mais profundo acontecendo, algo que não pode ser ignorado por quem chega até esse nível. A constância na oração não apenas constrói intimidade com Deus, ela constrói confiança em Deus. E isso faz toda a diferença, porque muitas pessoas até acreditam, mas não confiam plenamente. E essa falta de confiança se revela nas preocupações, na ansiedade, na necessidade de controle, no medo constante do que pode dar errado. Mas quando alguém vive em alinhamento contínuo, essa confiança começa a ser fortalecida de forma natural, porque a pessoa não está apenas ouvindo sobre Deus, está caminhando com Ele diariamente, em diferentes momentos, em diferentes situações. E essa caminhada gera segurança.
Não uma segurança baseada em circunstâncias favoráveis, mas uma segurança baseada em presença constante. E isso sustenta. Sustenta nos dias bons. Sustenta nos dias difíceis. Sustenta quando tudo faz sentido. E sustenta principalmente quando nada parece fazer. Mas ainda existe um último detalhe que fecha completamente essa revelação. Porque tudo isso, o alinhamento, a constância, a transformação interna, a presença contínua, não é o fim do processo. É o começo de uma nova forma de viver. Uma forma onde a vida deixa de ser dividida entre momentos com Deus e momentos comuns. Porque tudo passa a ser espiritual. Tudo passa a ter significado. Tudo passa a ser vivido com consciência. E isso muda completamente a forma como o tempo é percebido. O dia deixa de ser apenas uma sequência de horas e passa a ser um ciclo de encontros. Encontros que começam na manhã com entrega, que são ajustados ao meio-dia com realinhamento e que se completam no final com rendição. E quando esse ciclo se repete, algo poderoso acontece. A vida entra em ordem. Não uma ordem externa perfeita, mas uma ordem interna que sustenta qualquer cenário externo. E é exatamente isso que muitos buscam, mesmo sem saber. Paz, clareza, direção. Mas tentam encontrar isso em lugares onde não existe constância, onde não existe alinhamento, onde não existe presença contínua. E por isso vivem em ciclos de altos e baixos, momentos de conexão seguidos de longos períodos de distância. Mas quando esse ritmo espiritual é estabelecido, esses ciclos começam a desaparecer. E a vida passa a ter estabilidade. Não porque não existem desafios, mas porque existe base. E uma vida com base não desmorona facilmente. Mas talvez a pergunta mais importante não seja sobre tudo isso que foi revelado até aqui. A pergunta mais importante é: o que será feito com isso agora? Porque entendimento sem prática não transforma. Percepção sem decisão não muda nada. E oportunidade sem resposta se perde. E este momento é uma oportunidade. Não de tentar fazer tudo perfeito. Não de se cobrar além do necessário. Mas de começar. Começar com intenção. Começar com consciência. Começar com disposição para ajustar o que for preciso ao longo do caminho. Porque ninguém entra nesse nível de uma vez. Mas todo mundo pode dar o primeiro passo. E esse primeiro passo, por mais simples que pareça, já muda algo. Já quebra o automático. Já abre espaço. Já inicia um processo. E esse processo, quando é mantido, leva a lugares que antes pareciam distantes demais. Mas que, na verdade, sempre estiveram disponíveis. A questão nunca foi acesso. A questão sempre foi alinhamento. E agora que isso foi revelado, ignorar já não é mais uma opção tão simples. Porque quando a verdade é percebida, ela chama. Ela incomoda. Ela convida. E de alguma forma, ela permanece ecoando, mesmo quando tudo ao redor tenta distrair. Talvez não com barulho, mas com um sussurro constante. Chamando para mais. Chamando para mais perto. Chamando para uma vida que não se limita a momentos isolados, mas que se constrói em comunhão contínua. E quem responde a esse chamado, descobre algo que palavras não conseguem descrever completamente, mas que o coração reconhece imediatamente quando começa a viver. Porque no fim, não se trata apenas de orar 3 vezes por dia. Se trata de nunca mais viver desconectado. E quando isso acontece, tudo muda.